Guilherme Longo sumiu. Guilherme Longo desapareceu depois dessa entrevista, ninguém sabe onde ele está. É por causa dessa entrevista aqui que nós vamos mostrar, sobe aí. O que aconteceu na véspera? A gente, no fim de semana anterior, a gente tinha ido para São Joaquim, porque a Natália teve essa ideia de eu passar um tempo lá, mudar de ambiente, fazer coisas novas e ver se eu conseguia dar uma clareada para conseguir forças para tentar parar, né? E nós passamos um fim de semana lá, né? Eu estava meio mal porque eu estava usando, né? Eu passei super cansado, né? Então, e quando eu cheguei em casa, depois a gente passou o fim de semana, eu não consegui melhorar, eu fiquei com aquilo na cabeça, aquilo que eu tinha que fazer. Daqui a pouco você vai ver o que mais ele disse. A entrevista foi feita em um motel de Ribeirão Preto, atendendo inclusive um pedido do próprio Guilherme Longo, que queria falar. A nossa produtora, conforme eu já citei aqui, se chama Juliana Melani, chamada por Guilherme Longo nessa conversa de Ju. Ele sempre soube que ela era jornalista, que ela trabalha aqui na TV Record. E Guilherme Longo autorizou essa gravação. Eu estou frisando bastante isso, gente, porque essa entrevista foi atendendo um pedido dele, inclusive do Guilherme com a nossa produtora, com uma condição: ele não queria equipe nenhuma, ele só queria conversar com a nossa produtora Juliana Melani, e tudo isso ele autorizou a ser gravado. Você quer ver só? Põe no ar para mim aí as conversas que eles tiveram por 6 meses via um aplicativo de celular, além de conversas telefônicas. Ó, Ju, o motivo pelo qual eu fiquei acordado até agora é porque eu fiquei pensando muito em algo e tomei a minha decisão. Se amanhã você não tiver compromisso, das 19 às 21, eu vou te dar o que você quer, mas, por favor, sem o jornal, só você. O jornal, ele cita a câmera, né, gente? É porque ele não é do meio. E aí, depois eu te conto o que eu vou fazer. As pessoas precisam saber de tudo pela minha boca. Guilherme Longo, no quarto do motel, ele revela que está com dificuldade de parar de usar drogas. A Natália sabia e estava tentando ajudar. Ela, inclusive, chegou a sugerir que ele e ela, junto com as crianças, passassem um fim de semana fora de Ribeirão Preto. Põe para mim esse trecho, esse primeiro trecho da conversa que a Juliana, que a nossa Ju, teve com o Guilherme. Põe no ar. O que aconteceu na véspera? A gente, no fim de semana anterior, a gente tinha ido para São Joaquim, porque a Natália teve essa ideia de eu passar um tempo lá, mudar de ambiente, fazer coisas novas e ver se eu conseguia dar uma clareada para conseguir forças para tentar parar, né? E nós passamos um fim de semana lá, né? Eu estava meio mal porque eu estava usando, né? Eu passei super cansado, né? Então, e quando eu cheguei em casa, depois a gente passou o fim de semana, eu não consegui melhorar, eu fiquei com aquilo na cabeça, aquilo que eu tinha que fazer alguma coisa, que eu tinha que eliminar alguma coisa. Uma coisa foi me cutucando, eu já não estava raciocinando logicamente. Eu falei, eu quero abrir mão de tudo, eu desisti, sabe? Você está vendo que ele relata a dificuldade que ele tem de parar de usar droga. O vício é maior que ele. Em vários momentos eu ouvi essa gravação hoje toda manhã e fiquei prestando atenção muito no que ele dizia, na conversa que ele teve com a nossa produtora. E ele sempre relatou dessa dificuldade. Ele achava que ele ia conseguir se livrar das drogas, mas ele não conseguia. E por isso, essa situação perturbadora que ele vivia. E aí, continuando, eles voltaram de viagem. O Guilherme continua perturbado. Aquela ideia que a Natália tinha de, olha, vamos sair de Ribeirão Preto, vamos passar um fim de semana em São Joaquim da Barra, não funcionou. O Guilherme estava pior. A situação estava tomando a cabeça dele, a droga. E aí ele teve uma ideia, a ideia de tirar a própria vida aplicando insulina no próprio corpo. Eu vou me matar, vou aplicar insulina em mim. Eu vou aplicar uma alta dose, não vou comer nada
e vou, eu não sabia quais eram os sintomas, né, mas eu sabia que daquele jeito eu ia, né, morrer. E eu achei que ia acontecer isso dormindo. E foi besteira, né? Na hora que veio os sintomas, durante um período de tempo eu suportei, mas depois foi insuportável, né? E aí eu tentei acabar com aquilo lá, né? Falei, nossa, não dá, desse jeito não dá. Me conta primeiro, quantas doses você aplicou em você na véspera? Eu fiz 2 aplicações de 30 unidades. A caneta vai no máximo 30 unidades. Deu 60. Que era a quantidade que deveria ter faltado, né, numa perícia. Nas canetas? Isso, eles fizeram uma conta que faltou 200 e não sei quanto, nem lembro certo. Isso foi forjado. Tá? Era para estar faltando 60 unidades, que foi o que não usou nele, que eu usei em mim. Vocês prestaram atenção, então, da primeira bomba que a gente revela para você logo na segunda-feira? Primeiro, que ele tentou contra a própria vida. O que ele pensou? Eu vou aplicar insulina em mim mesmo, mas com uma dose excessiva. Pegou as 2 canetas e se aplicou. Achou que ia conseguir dormir e morrer. Isso não aconteceu. Repare aí que ele ainda fala de forjarem, porque todo mundo estava achando que o menino morreu por causa de alta dosagem de insulina. Vamos ouvir de novo. Eu vou me matar, vou aplicar insulina em mim. Eu vou aplicar uma alta dose, não vou comer nada e vou... Eu não sabia quais eram os sintomas, né, mas eu sabia que daquele jeito eu ia, né, morrer. E eu achei que ia acontecer isso dormindo. E foi besteira, né? Na hora que veio os sintomas, durante um período de tempo eu suportei, mas depois foi insuportável, né? E aí eu tentei acabar com aquilo lá, né? Falei, nossa, não dá, desse jeito não dá. Me conta primeiro, quantas doses você aplicou em você na véspera? Eu fiz 2 aplicações de 30 unidades. A caneta vai no máximo 30 unidades. Deu 60. Que era a quantidade que deveria ter faltado, né, numa perícia. Nas canetas? Isso, eles fizeram uma conta que faltou 200 e não sei quanto, nem lembro certo. Isso foi forjado. Tá? Era para estar faltando 60 unidades, que foi o que não usou nele, que eu usei em mim. Então ele já dá indícios de a primeira situação aí da questão da insulina. E todo mundo batendo em cima, na insulina, e ele já faz a primeira revelação aí, que ele usou nele. Agora, ele aplicou insulina no próprio corpo na noite anterior do desaparecimento do menino Joaquim, e como ele aplicou uma dose muito elevada e não conseguiu o que ele queria, começaram a aparecer então os efeitos colaterais. Ele não dormiu, ele não atingiu o objetivo dele, que era acabar com a própria vida, muito pelo contrário. Ele começou a ficar mais perturbado. Você vai ver agora, nesse trecho, o que ele fala na noite do crime. Na verdade, pensava em tirar a minha vida. Nunca pensei em tirar deles, apesar de eu achar que eles poderiam ser o problema, né, mas não de tirar a vida deles. Eu queria tirar a minha. Só que aí a noite foi passando, eu fui pensando, sei lá, minhas ideias foram mudando e eu não estava com consciência boa e chegou um determinado horário, a Natália foi dormir, né, e o Joaquim pediu mamar. O Joaquim pediu mamar e foi, sei lá, um lance de oportunidade, sabe? Oportunidade. Que oportunidade é esse que ele citou? Logo depois desse fato que ele descreveu, o menino desaparece, o menino morre, o menino é achado no Rio Pardo, na região de Barretos. Presta atenção, eu vou pedir para repassar todo esse conteúdo, porque, gente, cada entrevista, cada palavra, cada coisa que ele fala pode mudar o rumo da investigação. Põe no ar. Na verdade, pensava em tirar a minha vida. Nunca pensei em tirar deles, apesar de eu achar que eles poderiam ser o problema, né, mas não de tirar a vida deles. Eu queria tirar a minha. Só que aí a noite foi passando, eu fui pensando, sei lá, minhas ideias foram mudando e eu não estava com consciência boa e chegou um determinado horário, a Natália foi dormir, né, e o Joaquim pediu mamar. O Joaquim pediu mamar e foi, sei lá,
um lance de oportunidade, sabe?